Bom, nesse vídeo eu vou resolver 5 questões clássicas de arquitetura de computadores. Então vai ser sobre desempenho, caminho de dados, unidade de controle, pipeline e hierarquia de memória. Então vou explicar o raciocínio de cada questão passo a passo. Bom, a primeira questão que eu vou responder é a 1, questão 2, que é de desempenho. Na primeira questão, a gente vai ter duas máquinas rodando o mesmo programa. E a pergunta ela tem duas partes, né? Quantas instruções cada um executou e qual delas é mais rápida. Então, a gente vai ter a fórmula, que aí seria instrução igual a tempo vezes frequência sobre CPI. E aí a fórmula que liga o tempo, instrução, CPI e frequência é essa daí. E a gente isolando o número de instruções, a gente só substitui os valores de cada máquina. E aí quando a gente faz a substituição, se a gente for reparar, a gente percebe que a máquina A ela executou mais instruções, pois ela executou 16 bilhões contra 12,5 bilhões da B. Só que isso não quer dizer que a ela é mais rápida por causa disso, porque o desempenho ele não se mede pela quantidade de instruções, ele se mede por tempo de execução. E aqui é onde muita gente acaba errando, porque quem tem clock mais alto ou quem executa mais instruções não é necessariamente quem tem o melhor desempenho. Então, se a gente for comparar, a gente tem que a máquina A ela terminou em 20 segundos e a B em 25. Então, quem termina primeiro acaba sendo mais rápido. E para quantificar isso, a gente calcula o speed up, quanto a A ela é mais rápida que a B. E aí, fazendo o cálculo, a gente percebe que a máquina A ela é 1,25 vezes mais rápida. Ou seja, ela é 25% mais rápida que a B nesse benchmark. Certo, agora nós temos a número 2, questão 6, né? Então nós temos uma instrução add e uma instrução back, e a pergunta ela é quais partes do data path elas usam em comum e como os multiplexadores ajudam a reaproveitar esse hardware. Deixa eu descer para a questão. Aqui, resposta. Bem, as duas instruções elas passam pelos mesmos 3 blocos principais. Primeiro, a busca da instrução PC, memória de instrução e somador, que calcula PC mais 4. Isso é igual para qualquer instrução. E segundo, o banco de registradores. As duas leem 2 registradores. No add, os operandos... os operandos x2 e x3, e no back os registradores x4 e x5, que aí serão comparados. E terceiro, a ULA, que no add ela soma e no back ela subtrai os 2 valores para checar se o resultado é zero, ou seja, se não são iguais. Bem, o papel dos multiplexadores, né? O primeiro é o multiplexador do ALU-Source, SRC. Ele decide se a segunda entrada da ULA vem de um registrador ou de um imediato. Tanto o add quanto o back eles usam registradores nessa entrada. Então esse multiplexador se comporta igual para os dois. Ele existe mais para suportar a outras instruções, como o low word ou save word, que precisam do imediato. O segundo é o multiplexador registrador DST, que ele escolhe o registrador de destino, que seria de destino, o registrador de destino DST. No add, ele seleciona o campo read data, porque o resultado ele vai ser escrito ali. E no back, esse multiplexador nem é usado de verdade, porque o back não escreve nenhum registrador. O sinal read-write, que seria o registrador write, ele fica desligado. Então, não importa o que o multiplexador está selecionando.
E o terceiro multiplexador é o que decide o próximo valor do PC, caso PC mais 4 ou o endereço de desvio. E aí esse multiplexador ele só é ativado de verdade quando a instrução é back e o resultado da comparação deu 0. Para o add, ele sempre segue o caminho padrão, PC mais 4. Bem, agora é a 2, questão 8, que vai ser a unidade de controle, MIPS monociclo, e pede para desenhar a tabela de controle completa para um processador MIPS monociclo, incluindo as instruções ALT-type, como add e sub, load word, save word e branch equal. E aí ele pede para preencher os sinais também. Então vamos lá, aqui está a tabela. Em ALT-type, como add e sub, ele vai escrever no registrador RD. Então, o registrador de destino e o registrador write, eles vão estar ligados. Ele usa 2 registradores na aula. Então, a aula source, que vai estar desligado, e a aula opcode, que vai estar em 10, que aí quer dizer que é para você olhar o campo de function para você saber qual vai ser a operação exata a ser realizada. E aí a load word, ela precisa somar registradores com imediato para achar o endereço. Então a aula source, ela vai estar ligado, que aí lê da memória. Então o memRead vai estar ligado, e aí escreve no registrador o dado que veio da memória. Então o mem2register vai estar ligado e o read-write também vai estar ligado. Bom, e aí para o save word vai ser o mesmo cálculo de endereço. A ULA source vai estar ligado. Mas agora ele escreve na memória em vez de ler. Então o memory write vai estar ligado, e aí como ele não escreve em nenhum registrador, o read write ele vai estar desligado. Bom, e o branch equal, ele não usa imediato na ULA, então o ULA source vai estar desligado. E a aula ela faz a subtração para comparar, né? E aí o sinal branch, ele liga e junto com o resultado, o 0 da aula, ele decide se o PC vai para o endereço de desvio. Bom, e aí o papel, né, de cada multiplexador. Resumindo basicamente, o registrador de destino, ele escolhe entre escrever no RT ou no campo do RT ou RD. O multiplexador ULA source, ele escolhe entre um segundo registrador ou o imediato como entrada da ULA. O multiplexador memory to register, ele escolhe se o que vai para o registrador é o resultado da ULA ou o dado da memória. E o multiplexador do PC escolhe entre seguir para a próxima instrução ou pular para o endereço de desvio, só quando dá branch mesmo. Bom, agora temos a 3, questão 14. E aí um pipeline tem 5 estágios e clock de 50 nanosegundos. Um processador equivalente sem pipeline tem caminho de dados que exige 180 nanosegundos por instrução. Suponha a CPI pipeline ideal igual a 1, calcule o tempo para executar 10 elevado à quinta. Instruções no processador de pipeline. Calcule o tempo no processador sem pipeline e determine o speed up em seguida, considerando que razors aumentam o CPI efetivo do pipeline para 1,1 e recalcule o speed up. Bom, a gente vai ver a comparação entre um processador com pipeline de 5 estágios e o clock de 50 nanosegundos contra um processador sem pipeline que leva 180 nanosegundos por instrução. Então, antes da gente calcular, a gente tem que lembrar o porquê o pipeline ele acaba sendo mais rápido. Então, ele divide cada execução em 5 pedaços, que é a busca, a decodificação, execução, memória e escrita.
e aí permite que várias instruções elas estejam em estágios diferentes ao mesmo tempo, como uma linha de montagem. Então, a gente tem o item A, que seria o tempo, no pipeline, né? Então, como o CPI ideal é igual a 1, o tempo para executar 100.000 instruções é o número de instruções vezes o CPI vezes o tempo de ciclo, que daí daria 5 milissegundos. E aí o item B, que seria sem pipeline, né? O item B seria o tempo no processador sem pipeline. Cada instrução usa o ciclo inteiro de 180 nanosegundos. E aí, fazendo os cálculos, daria 18 milissegundos. Agora, a questão ela pede para considerar, quer dizer, o speed up, né? Ela pede para considerar o speed up, que seria o item C. Então, o speed up ele vai ser simplesmente a razão entre os dois tempos. E aí daria 3,6. Só que aí a questão ela pede para a gente considerar aquelas dependências e desvios que atrapalham o fluxo do pipeline. E aí ele aumenta, então aumentam o CPI efetivo para 1,1, né? E aí a gente vai fazendo o cálculo do pipeline, o speed up seria 3,27, né? E então, se a gente for comparar o speed up, ele caiu de 3,6 para 3,27. Isso mostra que na prática, porque os razers são um problema real. Mesmo quando tem um aumento pequeno no CPI de 1,0 para 1,1, já reduz o ganho de desempenho bastante no pipeline. Então é por isso que técnicas como forwarding e previsão de desvio, elas existem, que é para manter o CPI o mais próximo possível de 1. Bom, agora temos a 4, questão 20, que é uma hierarquia de memória possui hit rate da cache de 95%, tempo de acesso à cache de 1 nanosegundo, tempo de acesso à memória principal em caso de mês, 50 nanosegundos. E aí ele pede para calcular o tempo médio de acesso à memória, AMAT, e discuta duas maneiras de reduzir esse AMAT, que seria o tempo médio de acesso à memória, não apenas aumentando o hit rate. Enfim, vamos lá. Se a gente for considerar, né, que o hit rate ele vai ser de 95%, a lógica é a seguinte: na maior parte das vezes, 95% o dado está no cache e o acesso é rápido. Mas em 5% dos casos, além de checar a cache, a gente ainda vai precisar buscar na memória principal, que é bem mais lenta. Então, se a gente reparar que mesmo com 95% de acerto, o AMAT mais que triplicou em relação ao tempo puro da cache, que era de 1 nanosegundo, isso vai mostrar o quanto uma falha de cache ela pesa no tempo médio, mesmo que seja algo raro, né? Então, a segunda parte ela pergunta como reduzir esse AMAT sem simplesmente aumentar a taxa de acerto. E aí a gente vai ter duas estratégias, né, para fazer isso, que a primeira seria reduzir o tempo de acerto. Então a gente usar uma cache menor, mais simples, ou uma tecnologia de memória mais rápida, o que deixa cada acesso, mesmo os acertos, mais ágil. E a segunda seria reduzir a penalidade de falha, por exemplo, adicionando uma cache de segundo nível, a L2, que é mais lenta que a L1, mas ainda bem mais rápida que a memória principal. Que é a memória principal. É, e aí ia estar servindo como uma parada intermediária antes de ir até a memória de verdade. E é isso. Começando por desempenho, a primeira pergunta nos dá 1 bilhão de instruções, ou seja, 10 elevado a 9.
rodando com CPI médio de 2 e a frequência de clock de 4 GHz. A letra A pede para calcular o tempo de execução. Aplicando a fórmula base, que multiplicamos as instruções pelo CPI e dividimos pela frequência. Aqui detalhei os números, que as instruções é igual a 10 elevado a 9, o CPI igual a 2 e a frequência igual a 4 GHz. E aqui está o cálculo, que é 10 elevado a 9 vezes 2 dividido por 4, que nos dá 0,5 segundos. Passando para a letra B, que a pergunta pede para a gente supor que as otimizações do CPI reduzam para 1,5 e pergunta qual será o novo tempo de execução e o speed up obtido. Substituindo o novo CPI de 1,5 na nossa fórmula, fazendo 10 elevado a 9 vezes 1,5 dividido por 4 GHz. E temos 0,375 segundos. O speed up é calculado com o tempo antigo dividido pelo tempo novo, ou seja, 0,5 dividido por 0,375, que nos dá 1,33, ou seja, um ganho de 33,3% comparado ao tempo antigo. Agora, dando continuidade na parte de caminho de dados e unidade de controle, a quinta questão pede para a gente repetir a quarta questão para a instrução StoryWord. Na letra A, pede as semelhanças e diferenças em relação ao caminho de dados da LoadWord. Na instrução StoryWord, possui um caminho de dados muito parecido com o da LoadWord, pois ambas buscam a instrução na memória, leem o registrado RS, estendem o deslocamento para 32 bits e utilizam a ULA para calcular o endereço efetivo, somando o endereço base com offset. A principal diferença é que na StoryWord não há leitura da memória para o banco de registradores, em vez disso ocorre uma escrita na memória. Por isso, os sinais de controle são diferentes. Na letra B, pergunta como o valor a ser armazenado é encaminhado até a memória de dados. O valor será armazenado na memória vem do registrador RT, que é lido pelo banco de registradores durante a decodificação da instrução, enquanto a ULA calcula o endereço onde os dados serão gravados. O conteúdo RT é encaminhado diretamente para a entrada de dados da memória. Quando o sinal MailWrite é ativado, a memória grava esse valor no endereço calculado pela ULA, concluindo a execução da instrução SW. Dando início na parte de pipeline, a questão 12 pede para a gente considerar um processador com um pipeline de 5 estágios, com um período de clock igual a 40 nanosegundos. Na letra A, pede para a gente calcular o tempo para executar 1 milhão de instruções, ou seja, 10 elevado a 6, assumindo o CPI ideal de 1, sem paradas. Então, na fórmula, a gente multiplica aqui o número de instruções vezes clock, ou seja, 1 milhão vezes 40 nanosegundos, que é 10 elevado a 6 vezes 40 nanosegundos, que nos dá a resposta de, arredondando, 40 milhões de nanosegundos. Convertendo para milissegundos, nos dá 40 milissegundos. Agora, na letra B da questão 12, pede para a gente comparar um processador monociclo que executa cada instrução em um único ciclo de 160 nanosegundos. Para isso, a gente vai utilizar a mesma fórmula que foi utilizada na letra A, que é o número de instruções vezes clock, que no caso é 1 milhão vezes 160 nanosegundos, que nos dá 160 milhões de nanosegundos, convertido para milissegundos nos dá 160 milissegundos. Agora na letra C da questão 12, pede para a gente determinar o speed up. Para isso a gente vai utilizar a mesma fórmula que foi utilizada nas questões acima, que aqui vai ser o tempo monociclo dividido pelo tempo pipeline. 160 milissegundos dividido por 40 milissegundos, que nos dá 4 como resultado. Dando início na parte de hierarquia de memória e memória cache, na questão 16 pede para a gente explicar claramente os conceitos de localidade temporal e localidade espacial. A localidade temporal é a tendência de um programa de acessar o mesmo endereço de memória repetidas vezes em um curto intervalo de tempo. E a localidade espacial é a tendência de um programa de acessar endereços de memória fisicamente próximos ao endereço que acabou de ser acessado. Na letra A da questão 16, pede um exemplo de localidade temporal. Para isso, eu utilizei o i, que é utilizado no loop for, que é uma variável acumuladora que é lida e atualizada a cada ciclo do loop. Na letra B, pede um exemplo de localidade espacial.
Eu coloquei a leitura sequencial dos elementos de um array na memória. Na letra C da questão 16, pede para a gente discutir como esses conceitos motivam o uso de caches em hierarquias de memória. Na localidade temporal, o cache mantém os dados recém-acessados armazenados perto do processador e explora a localidade espacial copiando blocos inteiros de memória principal. Assim, quando o próximo elemento do vetor for requisitado, ele já estará lá. Na questão 17 da parte de hierarquia de memória e memória cache, nos pede para considerar uma memória principal de 4 GB e um cache de mapeamento direto com tamanho de 16 KB e blocos de 32 bytes. Na letra A, pede para a gente calcular o número de linhas da cache. A gente utiliza a fórmula de número de linhas que é igual a tamanho da cache dividido por tamanho do bloco. Ou seja, o número de linhas é igual a 16 KB dividido por 32 bytes. Convertendo os 16 KB, a gente tem o número de 16.384 bytes, que a gente divide por 32 bytes, que nos dá o número de 512 linhas. Agora, na letra B da questão 17, pede para a gente determinar o número de bits do offset dentro do bloco, do índice da linha e da tag. O offset é determinado pelo tamanho do bloco, ou seja, 32 é igual a 2 elevado a 5, logo serão 5 bits. O índice da linha é determinado pelo número de linhas, ou seja, 512 linhas é igual a 2 elevado a 9, logo serão 9 bits. E a tag é o total de bits subtraído pelo offset e pelo índice da linha, logo se totaliza 18 bits. Na letra C, pede para mostrar a decomposição do endereço em tag, índice e offset. No caso, a tag 18 bits, o índice 9 bits e o offset 5 bits.